Essa noite, junto com os irmãos, para adorar o Senhor, porque sabemos que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor. Eu quero agradecer desde já, ao nosso pastor Moisés pela confiança e o nosso presbítero Creito, que me fez esse convite de estar administrando nessa noite a palavra de Deus no culto jovem. Aí eu peço aos irmãos que me abrirem a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. O Evangelho de Lucas 15, a partir do versículo 11. Mensagem bastante conhecida. Os irmãos já devem ter ouvido alguém pregar sobre a parábola do filho pródigo. Amém, Cristian? Então lemos assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me com um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai, e quando estava longe, e viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a teu servo: traze-me depressa a melhor roupa, a veste, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E traze um bezerro cevado, e matai, e a comamos e alegramo-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando o veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um de teus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque ele o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, o estava com ele. Mas respondendo-lhe, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro encevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, igreja? Irmãos, podem tomar assento. Amém, igreja? Aleluia, Deus. Estamos, igreja, diante de um texto bastante conhecido, que eu creio que os irmãos já ouviram alguém pregar sobre a parábola do filho pródigo. Segundo os historiadores, diz que Jesus, quando ele ensinava a parábola da ovelha perdida, ele foi muito criticado, muito julgado pelos fariseus, porque eles viam Jesus sentado ao meio dos pecadores. Aí eles julgavam. Aí até que Jesus então propôs em teu coração de começar a pregar por parábola. E Jesus, ao escrever
a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e logo depois ele escreve a parábola do filho pródigo. A parábola há uma separação entre a ovelha perdida e a dracma perdida e o filho pródigo. Segundo os historiadores, diz que a ovelha perdida e o filho pródigo são referentes aos gentios, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a verdade, que não conhecem nada, e por isso são muito procuradas. Percebe-se quando das 100 ovelhas e uma se perde, o Senhor, o servo vai atrás até achar. E quando acha, ele se alegra, ele chama, ele convida vizinhos e vizinhas, porque achou a ovelha que estava perdida. E a dracma perdida também, que seria a moeda, quando aquela dona de casa, ela acha aquela moeda, ela convida também vizinhos, vizinhas, para alegrarmos junto com ela, porque ela achou a dracma que havia perdido. E por ela serem perdida, por isso que ela era muito procurada. Mas já no caso do filho pródigo, seria referente aos judeus, que conhecia a palavra de Deus, que conhecia a verdade, mas que saiu da sua casa com seus próprios pés, sem direção a Deus, em busca de prazeres. Mas saiba de uma coisa, igreja. Deus, Ele ama os nossos filhos mais do que a nós mesmos. Então, somente confia e creia que se tem algum filho seu que se encontra perdido, com certeza ele vai voltar. Porque as portas vão estar sempre abertas para recebê-lo. Mas o que me chama mais atenção nessa passagem do filho pródigo é que quando ele chega perto do pai e pede a parte da sua herança, a parte que lhe cabe, a Bíblia diz que ele não sai logo, ele ainda fica uns dias na casa do pai. E hoje não é diferente. Existem pessoas que às vezes estão na casa do pai, mas está porque está na direção de alguma coisa. Existem pessoas que estão na casa do pai, porque às vezes é um instrumentista, porque às vezes está na liderança do ciclo de oração, porque está na liderança do grupo jovem, porque está na liderança do grupo dos varões. Mas se sair, igreja, mas se tirarem ele, pode acontecer como o filho pródigo, sair da casa do pai. Então, quando a gente sai da casa do pai, a gente está saindo debaixo da proteção de Deus. E Deus nessa noite manda dizer para você, não saia da casa do pai. Não saia da casa do pai, porque foi aqui que tua vida foi transformada. Através de tu levantar tuas mãos cansadas, foi Deus que te libertou, que te curou e que te restaurou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque se dependesse de nós mesmos, nós não estaríamos mais aqui na casa do pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa parábola do filho pródigo, ela nos ensina que uma vida de pecado, uma vida de egoísmo, no sentido cabal, faz com que nós venhamos se separar do amor, da comunhão e da intimidade com Deus. Quer ter intimidade com Deus, tenha vida com Deus. Mas não tenha vida de pecado, mas não tenha vida de egoísmo, não. Quer ter vida com Deus? Fique em comunhão com o Senhor. Para ter comunhão com o Senhor, para ter intimidade com Deus, você tem que ter vida com Deus. Não é só você vir à casa de Deus porque você toca uma guitarra, porque você canta, porque você prega, porque você faz parte de um ciclo de oração. Mas venha por causa da salvação com Deus. Não saia da casa do pai. Não faça como o filho pródigo. Ainda que você saia,
a porta vai estar sempre aberta te esperando. Porque eu tenho certeza que o pai, ele questionou alguma coisa com aquele filho. Porque logo agora, meu filho, se hoje e amanhã eu partir, a herança vai ser sua e do seu irmão. E para que isso agora? Mas o filho, em busca de prazeres, ele sai da casa do pai. A Bíblia diz, lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que nós somos de Deus, mas que o mundo é dos malignos. Nós somos de Deus e o mundo é do maligno. Então, se você sai da casa do pai e vai para lá, para o mundo aí fora, igreja, a tendência é você se arruinar. A tendência é você quebrar a cara, jovem. Você ainda é jovem, Deus tem obra na sua vida. Não dê ouvido para as palavras que não vai te edificar, que não vai te santificar. Fique na casa do pai. Porque quando nós estamos na casa do pai, Deus, o pai, ele guarda. Ele guarda das balas perdidas, ele guarda, louvado e engrandecido do homem sanguinário, ele guarda. Louvado, quando a gente está na casa do pai, a gente tem a proteção do pai, mas quando a gente sai da casa do pai, as mãos do pai já não estão sobre a nossa vida, aí é só a misericórdia de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não saia da casa do pai, porque ele tem o melhor para te oferecer. Não faça como esse jovem, em busca de prazeres, ele gasta todo o dote que Deus deixa para ele. Gasta seu todo com as meretrizes. A ansiedade desse jovem foi tanta que ele nem lembrou de deixar alguns na reserva. Ele gasta toda a sua herança com as meretrizes. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Filho pródigo, gastador e esbanjador. É aquele que se esbanja. É aquele que gasta, ou além daquele, até aquele que não tem, ele tenta gastar. Então não seja um gastador e nem um esbanjador. Se controle, porque a vida de hoje em dia está difícil. Porque da onde a gente tira, da onde a gente não põe, a tendência é entrar na ruína. A tendência é nós colocarmos o nosso nome no SPC e Serasa. Porque a gente vai estar gastando além do que a gente ainda não tem. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E o resultado disso tudo é desilusão e tristeza. É só desilusão e tristeza. Quando você abandona o pai e vai para o mundo aí afora, a tendência é só desilusão e tristeza. Porque você vai estar iludido com o que tem aí fora, que não tem nada de bom para te oferecer. E a tristeza não vai ser para você não, vai ser com o pai. O pai vai ficar muito triste você largar ele e ir lá para fora. São os pais que se entristecem com a vida que os filhos querem levar. Porque eu vou, porque eu sou o dono do meu nariz, porque eu sei o que eu faço, já não sou mais criança, não é assim? Mas não faça isso não, igreja. Deus está te despertando nessa noite. Não saia da casa do pai, para que você não venha cair em ruínas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque o resultado disso tudo é desilusão e tristeza. Aleluia, Deus. No versículo 17 diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me com um dos teus trabalhadores. Percebe-se que quando o filho pródigo, ele gasta toda a sua herança, todos fogem dele.
Ele não tem mais amigo, os amigos eles somem, as meretrizes correm dele porque não tem dinheiro. Some, ele fica praticamente abandonado pelo mundo aí afora, mas não por Deus, porque a misericórdia de Deus é imensa. Porque Deus está sempre com os braços abertos, esperando a sua volta. E tu sabe o que eu aprendi com essa meditação do filho pródigo? Ainda, no início desse mês, o meu filho saía para as noitadas e eu quase não dormia, eu ficava preocupado com as covardias, com as coisas que eu queria poderem acontecer com ele. E eu ficava orando a Deus, Senhor, onde é que meu filho está? Guarda ele, livra ele. E eu ficava mandando um recado pelo zap, e às vezes ele respondia, onde você está? Com aquela preocupação. E com isso eu perdendo noite de sono. Aí às vezes a gente para ler a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando a gente abre a palavra do Senhor, é Deus falando conosco. E às vezes a gente não percebe que Deus está falando conosco. A gente acha que o que Deus está falando com a gente não é para a gente, é para outras pessoas. Mas a palavra primeiro corta para nós. A palavra primeiro corta aqui, igreja. Aí eu aprendi que eu não devo mais esquentar a cabeça. Ele saiu, eu vou entregar ele na mão de Deus, vou orar ao Senhor, louvar e vou esperar. Eu tenho certeza que, da mesma forma que ele saiu da casa de Deus, ele vai voltar. Porque o filho pródigo, ele saiu com seus próprios pés, louvado, tomando a sua decisão inadequada, e ele voltou com seus próprios pés. Uma hora vai cair em si. Uma hora ele vai cair em si, uma hora ele vai lembrar que não é por aí. Não são assim que as coisas se funcionam. Eu preciso respeitar o Pai. Eu preciso acreditar no meu Pai. Eu preciso entender o meu Pai. Louvado e grande, uma hora vai voltar. Aí sai por esse mundo de ilusão, achando que lá fora está melhor do que aqui dentro. Aí chega lá fora e quebra a cara. Aí acontece como o filho pródigo. Aconteceu que quando a herança acaba, houve fome naquela terra. E aí? E todos já haviam abandonado. Foi preciso ele chegar agora ele chega diante dos homens daquela cidade, daquela terra, que eram criadores de porcos, e falou, ó, o único serviço que eu tenho aqui para você, para te oferecer é isso aqui, ó, é cuidar dos porcos e dar comida para eles. Aí quando ele cai, lançam ele ali naquele chiqueiro, ali, que ele entra ali naquele chiqueiro para cuidar dos porcos, aí ele sentiu o desejo de comer a pelota dos porcos. Porque a fome é negra. Às vezes eu fico olhando aí crianças que não comem a comida toda, jogam fora. Enquanto tem muitas pessoas aí que não têm o que comer. Depois, ele sentiu o desejo de comer a pelota dos porcos. Aí ele cai em si. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Quantos trabalhadores na casa do meu pai comeram pão, e eu aqui perecendo de fome. Então eu vou voltar para a casa do meu pai. É onde ele pega e toma a sua decisão e volta para a casa do pai. E no meio do caminho ele já vem pedindo a Deus, Senhor, me perdoa, pequei contra o Senhor e contra o meu pai, contra os céus, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando vai se aproximando perto da tua casa, o teu pai quando vê ele corre e abraça, ele beija, e ele pede perdão ali ao pai. Perdoa, pai. Pequei contra os céus e contra ti, Senhor. Já não sou mais chamado de ser digno de ser chamado filho teu. Me põe como um dos teus trabalhadores. Louvado e agradecido. Olha a submissão. Olha a humildade. Louvado um pecador ou um desviado, quando ele se afasta da casa do Senhor, e quando ele volta, ele tem que voltar assim, ó, humilde.
Ele tem que voltar a ser humilde. Ele tem que aprender que tem que respeitar o pai. Ele tem que aprender que o pai é a autoridade da casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele tem que aprender, ele tem que voltar a ser humilde, igreja. E tem que obedecer ao pai. Como é que vai querer falar mais alto do que o pai, do que a mãe dentro de casa? Não pode. Tem que respeitar. Enquanto estiver debaixo do teto, tem que respeitar o pai e a mãe. Quer entrar na rebeldia? Quer fazer como o filho pródigo? Vai. Mas vai se machucar. A misericórdia de Deus é imensa. A misericórdia de Deus foi tanta quanto esse filho pródigo que o Senhor, até mesmo, ele se entristece quando você sai da casa do pai. Porque quando você sai da casa do pai, você não volta da mesma forma. O filho pródigo, quando saiu da casa do pai, com certeza ele saiu bonitinho, arrumadinho, com a mochila nas costas, com dinheiro na mochila, na bolsa. Mas quando ele voltou, com certeza ele voltou sujo, com certeza ele voltou rasgado, e com certeza ele voltou cheiroso, para dizer o contrário. Ele estava dentro do chiqueiro. Tanto que o pai fala para um dos teus servos: vai lá, traz a melhor roupa para ele, a melhor sandália, e põe um anel no dedo dele, leva ele lá para ele poder tomar um banho, coloca lá. Da mesma forma que ele desonrou o pai, quando ele voltou, o pai honrou ele. Põe o dedo, põe no dedo dele um anel. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Da mesma forma que ele desonrou o pai, ali naquele instante ele honrou o filho. Louvado e engrandecido seja o seu, porque aquilo que estava perdido, ele foi achado, ele voltou. Antes de um perdido vir a Deus, ele precisa reconhecer o seu verdadeiro estado de escravidão e de pecado e de separação de Deus. Às vezes nós precisamos reconhecer os nossos erros. Quer reconhecer teus erros? Entra por dentro do teu quarto e pede a Deus para falar contigo: Senhor, onde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou faltando, Senhor? Aonde é que eu tenho faltado com o Senhor, Pai? Pai, aonde é que eu estou errando, Senhor? Só assim você vai reconhecer os seus erros. Porque reconhecer os erros dos outros é muito fácil, igreja. Reconhecer os erros dos outros é muito fácil, mas eu quero ver reconhecer o nosso. O nosso erro a gente não quer reconhecer, não. A gente só quer reconhecer os erros dos outros. Porque são os outros que têm falha. São os outros que têm defeito. E eu, será que eu não tenho um defeito? Nós precisamos se reconhecer o nosso verdadeiro estado de escravidão. Aleluia, Deus. É preciso voltar humildemente ao Pai e confessar o pecado, que Ele vai estar sempre disposto a fazer tudo quanto o Pai quiser. É o Espírito Santo que convence um homem do pecado. Então a gente tem que entregar só na mão de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus fazer o restante. Porque é Ele que vai convencer o filho a voltar para casa. Não vai ser eu e nem vai ser você. No versículo 20, diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei os bezerros cevados e matai, e comamos e alegramos. Deus, temos que saber que o nosso pai e mãe, que Deus, Ele ama o filho pródigo mais do que eu e você. Ele anseia pelaquela salvação. Ele anseia pelaquela alma. Então só temos que orar e confiar. Eu fiz aqui uma descrição que diz assim, que Jesus faz reação favorável do pai diante da volta do filho.
E ele ensina várias verdades importantes, que diz assim, ó, Deus, ele tem compaixão por causa da triste condição deles. A compaixão de Deus foi tão grande pelo estado que ele via aquele jovem voltando, porque da mesma forma que ele saiu, ele voltou diferente. Voltou sujo, rasgado, fedorento. Mas aí Deus, ele renovou. O amor de Deus é tão grande que nunca cessa de sentir, pesar por ele e esperar a sua volta. Então nós temos que aprender a esperar. O amor de Deus é tão grande que nunca cessa de sentir em pesar por eles. Então saiba que o amor de Deus, ele é muito grande, ele tem paciência. O Senhor, ele é pacífico. Às vezes a gente fica nervoso, apavorado, porque até agora não chegou, porque até agora não veio. Mas Deus manda dizer nessa noite, seja pacífico, seja paciente. Espera que uma hora vai chegar, uma hora vai acontecer. Não sei qual é o problema de cada um que está passando, mas Deus manda dizer nessa noite, espera porque uma hora vai chegar, uma hora vai acontecer. Aleluia, Deus. Quando um pecador volta para Deus, ele vai estar sempre disposto a acolher com perdão e com amor. Quando o pecador, ele volta, o Senhor vai estar sempre disposto a acolher com perdão, com amor e compaixão. Olha como é que a palavra de Deus ela fala no profundo. Ele diz que quando o pecador ele volta para Deus, Deus vai estar sempre e plenamente disposto a acolher com perdão, com amor e compaixão. Isso significa que quando meu filho, ou teu filho, ou filho de alguém que seja, que vai para o mundo, quando volte, aprenda a perdoar, igreja. É perdoando que você será perdoado. Não deixa aquele coração irado entrar, ficar dentro de você, não. Não deixa a mágoa tomar conta de você, não. Não deixa o egoísmo tomar conta de você, não. Porque teu filho que estava perdido, foi achado e ele voltou. Então receba com alegria, receba com amor, receba com perdão. Não tem coisa melhor do que você quebrar ali o inimigo ali. Porque a vontade do adversário é colocar na mente do pai e da mãe e o filho voltar e dar uma surra. Vai piorar mais ainda, ele vai voltar de novo. Então receba com perdão. Receba com amor, receba com paixão. A alegria de Deus pela volta dos pecadores é incomensurável, é ilimitado, é infinito. Tu não sabe quanto alegra o coração o Senhor quando um perdido pecador volta. Quando um pecador se arrepende, igreja, é festa no céu, igreja. O Senhor ele vai se alegrar com aquela alma porque está voltando para a casa de Deus, está voltando para Ele. Mas quando sai da casa do Pai, ele se entristece com a sua saída. Então nessa noite Deus está mandando dizer, não saia da casa do Pai para que Ele não venha entristecer com a sua pessoa. Fique na casa do Pai. Porque é aqui que tu vai ter a sua salvação obtida. É aqui que você vai ter a tua salvação garantida. Porque lá fora não tem nada para oferecer. Não tem nada. No versículo 24 diz, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Perdido é como ovelha desgarrada, a vida afastada da comunhão com Deus. A morte é morte espiritual. Que quando a gente vive como se a pessoa sai da casa de Deus, não quer mais nada com Deus, o Espírito Santo de Deus se entristece e não vai estar mais com ele. Aí você vai viver
a morte espiritual. Você quando tem uma vida afastada da casa de Deus, da comunhão de Deus, é morte espiritual. Para que tudo venha acontecer, que o Espírito Santo de Deus possa repousar sobre a sua vida, é necessário que você venha voltar. Aí quando você volta, aí começa tudo de novo. Porque aí daí para frente você tem que se humilhar. Porque aí daí para frente você tem que respeitar. Porque aí daí para frente você tem que acreditar que Deus ele pode todas as coisas na nossa vida. Deus ele pode mudar a igreja, da água para o vinho. Porque Deus ele é amor, igreja. Mas também ele é fogo consumidor. Mas Deus ele não quer consumir ninguém. Ele quer salvar alguém. E esse alguém pode ser o meu filho, pode ser o seu filho, pode ser alguém que esteja perdido lá fora. E nós temos que acreditar que vai voltar. Aleluia, Deus. No versículo 28, diz assim: mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo ao pai, estava com ele. Mas respondendo-lhe disse ao pai: eis que te sirvo tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com a meretriz, mataste-lhe bezerro cevado, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, a todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, e tinha perdido e foi achado. Era justo. Era justo. O filho mais velho, ele representa aquele que guarda os mandamentos de Deus, porém, interiormente, estão longe dele e dos seus propósitos para o seu reino. Por que está longe dele? Eu entendi assim. Porque ele, por ser o filho mais velho, ele tinha os mandamentos, ele cuidava das coisas, das coisas do pai. Ele tinha um mandamento, mas não tinha um amor. Ele não sabia o que era o amor. Porque se ele soubesse o que era amor, ele não se indignava com a volta do irmão. Ele se alegrava com a volta do irmão, porque o irmão estava perdido e ele voltou. Não adianta, igreja, a gente ter os mandamentos guardados e não praticar, igreja. A gente precisa praticar os mandamentos de Deus, porque Jesus ele fala que nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. E como o irmão volta para casa, ele se fica muito indignado, ainda cobra do pai: poxa, pai, quanto tempo eu estou aqui, o senhor nunca fez uma festa, nunca matou o cabrito para mim, pai. Mas, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho aqui é seu. Mas esse teu irmão estava perdido e foi achado. Seria uma injustiça não alegrarmos com a volta do teu irmão. Seria uma injustiça não fazer uma festa para o teu irmão. Seria injusto para mim eu não fazer algo para o teu irmão, porque ele estava perdido e voltou. Tu sempre estás comigo. Sabe o que acontece, igreja? Quando as pessoas agem dessa forma, como esse filho mais velho, é que muitas das vezes existem pessoas que se acham superior. Ele acha o superior, ele acha que é o melhor, ele acha que é o bambambam, ele acha que é tudo, mas esquece do irmão. Ele sempre cuidou bem dos materiais, como mandamentos, mas o principal ele não tinha guardado no teu coração, que era o amor. Por ele ser o filho mais velho, ele achava ser o superior. Por ele ser o filho mais velho, ele achava que era dono de tudo. Estava arriscado a acontecer, sabe o quê? Devido ao seu orgulho, depois que o pai morrer, queria até botar o filho para o irmão para fora.
Porque isso hoje em dia não é diferente, igreja. Você vê como é que está sendo aí a divisão das heranças? É irmão matando irmão. É irmã matando irmã, envenenando antes de morrer. Na verdade, a herança ela só é dividida após a morte do pai e da mãe. Mas hoje em dia está sendo diferente, igreja. Não está sendo diferente. Não precisa o pai e a mãe morrer, não. Eles mesmos estão matando o pai, estão matando a mãe. Estão matando o pai, estão matando a mãe. Mata o pai e a mãe pela rebeldia. Mata o pai e a mãe por causa da casa. Mata o pai e a mãe por causa do carro. Mata o pai e a mãe por causa disso, por causa daquilo. Hoje não é diferente, igreja. Está acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão se sentindo superior. Mal sabe ele que um dia iremos partir, nada daqui vamos levar. Nada vamos levar, vai ficar tudo aí, igreja. Louvado, então não adianta a gente brigar por causa de casa, por causa de carro, por causa disso, por causa daquilo. Porque vai ficar tudo aí. Por ele ser o irmão mais velho, ele achava ser superior. Teve inveja do irmão mais novo. A inveja não é de Deus, não, igreja. A superioridade, nós temos que respeitar o nosso líder. Nós temos que aprender a respeitar aquele que está na liderança. Porque ele é o teu superior. E acima dele é Deus. Então não devemos passar à frente do superior. Mas esse filho mais velho se sentiu superior. Porque tinha os mandamentos guardados. E porque estava sempre no campo guardando das coisas materiais, dos bens materiais. Então ele estava se achando dono de tudo. E hoje não é diferente. Você vê que existem filhos que às vezes você pede um favor, só vou dar em troca de alguma coisa. Eu só vou fazer se me der alguma coisa. Que se não me der, pai, eu não vou fazer não. Se não me der, mãe, eu não vou fazer não. E o que a mãe e o pai já fez por ele? O que a mãe e o pai já fez por ele? Será que ainda é pouco? Mas sabe de uma coisa? Filho rebelde, o pai ele trata. Não esquente a tua cabeça não. Não esquenta a tua cabeça não. Filho rebelde, o Senhor ele trata. Ele trata. Ele bota rapidinho lá na posição que ele tem que ficar. Opa, não é assim como tu quer. É como Deus quer. Não é como você quer, é como Deus quer. Entrega teu filho na mão de Deus. Está na rebeldia, está se rebelando. Entrega na mão de Deus. Porque Deus, ele trata. Ele trata. Então como é que é? O pai e a mãe se esforçam para criar o filho. E quando a gente pensa que vai melhorar, vai piorando. Eu pensava que quando crescesse ia melhorar. É completamente diferente. O meu já passou por uns 3 sustos. Eu falei, já tá, cuidado com a quarta, hein? Tu volta para casa do pai. Tu volta para casa do pai. É difícil, né? É impossível. Mas eles não querem vir voltar para casa do pai. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então não adianta. Eu vou ficar cansado de falar. Vou falar. Daqui a pouco vou passar mal, vou infartar. E o filho vai ficar na imundice. Não, mas a gente precisa ter vida com Deus. Quem não quer ter vida com Deus, tem a vida lá com o homem lá fora. E Deus vai tratar. Porque Deus vai permitir. Deus permite que passe um perrengue lá fora e volte. E não sou eu que falo, mas a Bíblia fala que quando voltar, volta humilde. Volta humilde. Tem que aprender a respeitar o pai. Tem que aprender a respeitar a mãe. Casa de mãe e casa de pai não é bagunça. Tem que aprender a respeitar. Quer fugir, quer viver a tua vida? Vai. Mas um dia você vai voltar. A ovelha perdida, a dracma perdida, ela era as mais procuradas porque ela era referência como se fossem os gentios,
que não tinha conhecimento da palavra, que não conhecia a verdade. Mas você conhece a palavra. Mas você conhece a palavra. Bom seria que nós não conhecêssemos, mas já que conhece, fica no lugar onde Deus te colocou. Fique na casa do Pai, não saia da casa do Pai. Porque o inimigo está te esperando lá fora. E está doido para pegar você lá fora. E fazer a ruaça. Ele faz ruaça, ele coloca você na ruína. Olha que estado chegou, que tempo chegou desse jovem. A ter desejo de comer a pelota dos porcos. Havia necessidade de passar por isso? Já que o pai tinha a fazenda, já que o pai tinha a casa luxuosa, haveria necessidade desse filho pródigo passar por isso, por essa necessidade. Mas tem que passar para ver que Deus é Deus. Às vezes tem que passar para ver que Deus é Deus, que Deus não é bagunça. Às vezes é necessário passar para poder voltar para a casa do Pai e voltar humilde e pedir perdão. Perdoa, Pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor e pequei contra a senhora, mas hoje eu estou voltando para a tua casa, vou te respeitar, louvado e engrandecido. Tem que voltar para a casa do Pai, querendo ou não querendo. Igreja. Outra coisa que me chama a atenção, que quando ele pega a herança, a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua. Quer dizer, uma terra bem distante. E os olhos do Senhor? Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele contempla perto, longe. Não adianta fugir. Porque Deus está vendo, igreja. Deus está vendo, Deus está contemplando perto, longe. Então não adianta você querer ir para longe, achar que Deus... O pai e a mãe não estão vendo, mas Deus está vendo. Então não tem como fugir. Não fuja da casa do Pai. Fique na casa do Pai. Amém, igreja? Somente até aqui o Senhor me deu a segunda essa oportunidade em nome de Jesus. Filho desleal ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o Pai